Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os aspectos financeiros de estar morando aqui nos Estados Unidos, como conseguir um cartão de crédito, abrir uma conta no banco, conseguir um financiamento e sobre os bureaus que eu já comentei em outros vídeos. Então, bora lá! Começar então falando desses bureaus que eu já comentei algumas vezes. Como é que funciona isso? Existem três grandes bureaus aqui nos Estados Unidos, que são essas entidades financeiras que controlam basicamente o crédito das pessoas. E quais são eles? Tem um chamado TransUnion, tem um chamado Experian e tem um chamado Equifax. Então como isso funciona? De acordo com que você vai pagando o seu cartão de crédito, você vai pagando um financiamento, você abre uma nova conta, fecha uma conta, tudo isso vai sendo reportado para esses bureaus, um de cada vez, e aí eles, através de todo esse histórico, vão calculando qual que é o seu score, qual que é a sua pontuação e quanto você é digno de crédito, digamos assim. Então vou dar um exemplo. Você chega aqui, você não tem crédito nenhum. Aí você vai ter que pegar um cartão de crédito que é do tipo pré-pago, digamos assim, que você coloca um dinheiro antes e aí então eles liberam algum crédito para você. Aí através disso, você vai usando esse cartão de crédito, que geralmente vai ter um limite bem baixo, você vai pagando ele e isso vai sendo reportado para os bureaus e você vai ganhando pontos. E como é que isso é reportado? Isso tudo está atrelado ao seu Social Security Number, que é, o documento semelhante ao CPF. Aí aos poucos o seu crédito vai subindo, até que você finalmente tem crédito suficiente para pegar um cartão de crédito com um limite maior, que não é pré-pago e tudo mais. A mesma coisa se aplica se em algum dado momento você faz um financiamento. Isso vai impactar negativamente o seu crédito, porque cada vez que você faz uma dívida no cartão de crédito e aquilo acaba sendo reportado para os bureaus, ou se você abre um novo financiamento ou até mesmo uma nova conta, isso interfere um pouquinho no seu crédito e baixa ele um pouco, e depois com o passar do tempo vai aumentando. Outro ponto também a ser lembrado sobre baixar o seu crédito é que cada vez que você pede para alguma instituição verificar o seu relatório, tudo aquilo que está lá nos bureaus, existe um negócio chamado Hard Inquiry, que basicamente uma empresa que vai fazer um financiamento de carro para você ou que vai abrir um novo cartão faz um Hard Inquiry no seu crédito e eles pegam o seu relatório com todo o histórico. Cada vez que você faz isso, dá um pouquinho de dano, dá uns 4 pontos, 3... Eu não sei muito bem qual é o cálculo que é feito, mas isso dá um pouquinho de dano. Só que esse é o menor dano que pode ter. Hard Inquiries, apesar de darem esse dano, é pouco dano. O que dá mais dano é você deixar ser reportado para os bureaus um valor alto no seu cartão de crédito, ou você atrasar o pagamento, tudo isso afeta negativamente. E pagar certinho o seu cartão, onde vai ser reportado zero, quando fechar, tem o fechamento do cartão, aquilo vai ser reportado, se for com zero, melhor. Aí o seu financiamento, se todo mês vai baixando um pouquinho, isso tudo vai fazendo o seu crédito aumentar. Uma coisa também que eu achei interessante em um dos bureaus especificamente, que é o Experian, se você se cadastra no site deles, você consegue linkar, digamos assim, uma das suas contas bancárias e ele começa a buscar todas as suas contas como luz, água, telefone, todos esses tipos de conta, e se ele achar, você pode ter lá um tipo de boost, e aí você coloca se você quer ou não quer, clica lá, eu aceito que você tem de fazer isso, e aí às vezes ele consegue aumentar, digamos, 5, 10, 15 pontos no seu score. Então isso é uma coisa bem interessante, se você está tentando justamente aumentar para conseguir um novo cartão, um financiamento, alguma coisa assim, ter mais chance de conseguir taxas melhores, você pode usar essa opção. Eu achei bem interessante e eu uso ela. Outro ponto ainda sobre os bureaus é que existem vários aplicativos que você consegue baixar e eles calculam qual é o seu score de acordo com aquilo que ele consegue através de um soft pull. E daí, que eu falei antes do hard inquiry, ou pode ser hard pull também, ele tem o soft inquiry ou soft pull, que no caso ele puxa todos os dados, mas sem o intuito de você fechar um financiamento ou conseguir um cartão de crédito ou algo assim. Então esses aplicativos conseguem fazer esse soft pull, e aí através dos dados que tem ali, ele calcula um score semelhante ao FICO, Ou seja, não é uma coisa 100% oficial, mas você consegue ter uma boa ideia de qual é o seu score verdadeiro.
e através disso saber se você está melhorando, se está piorando, como é que está a sua situação com os bureaus. Eu consegui aplicativo para todos os bureaus, todos os três, inclusive como eu falei, a Experian tem o seu próprio e é de graça, os outros dois também têm, só que eles não são de graça, mas aí através de outros aplicativos que tem a ver, né, com finanças e tudo mais, você consegue o seu score desses outros dois bureaus também. Inclusive tem alguns cartões de crédito que quando você baixa o aplicativo para acompanhar a fatura, pagar e tudo mais, você consegue ver o seu score através desse cartão. Então isso também é bem legal, que você sempre sabe se você está indo bem ou não está, né? Coisa que eu não tenho conhecimento da existência no Brasil. Então, como eu falei no vídeo anterior, eu só fiquei sabendo que eu tinha um certo score perante os bancos o dia que eu fui financiar um carro, que o cara me falou que o meu score era bom. Antes disso, eu simplesmente não sabia. Bom, agora que a gente passou um pouquinho dessa parte dos bureaus, como é que funciona para abrir uma conta no banco? Essa foi a primeira coisa com relação ao lado financeiro que eu fiz ao chegar aqui nos Estados Unidos. Então eu fui num banco chamado Chase, que é o banco que eu escolhi através de indicações, e pedi para abrir uma conta. Então o que precisou lá foi justamente o meu Social Security Number e uma carta do meu empregador, que eu tinha, né, alguma fonte de renda e tudo mais, e também, na verdade, incluindo meu passaporte, como eu sou estrangeiro, eu usei esses documentos para conseguir abrir a minha conta. Não teve grande burocracia nem nada, e consegui tranquilamente abrir uma conta corrente e também uma conta poupança. E conta poupança é até uma coisa interessante aqui, porque a maioria delas dão 0,1% ao ano ou algo por aí, ou seja, praticamente como não ter, né? Não está praticamente ganhando nada em cima disso. Aí até existem outras alternativas, mas foge um pouquinho do tópico desse vídeo aqui, né? Então abrir a conta no banco é relativamente fácil, né? Você só leva os documentos mínimos necessários e eles vão abrir sem maiores complicações. Agora, como funciona conseguir um cartão de crédito? Então, como eu já falei anteriormente, você consegue ter primeiro um cartão pré-pago e depois, então, que você consegue cartões melhores, com limite maior, com recompensas legais e tudo. E para você conseguir, basicamente, o que você precisa ter é crédito. Então, o crédito, eles têm certas escalas e geralmente vai de 0 a 850 nas escalas padrões. Até existem umas escalas alternativas, mas aqui a chamada FICO, ela vai de 0 a 850. Aí a partir do momento que você consegue passar dos 600, e não é tão difícil assim, se você tem um cartão de crédito pré-pago e você vai pagando ele certinho, não é muito difícil chegar na base dos 500, 600. Então a partir do momento que você tem 600 ou mais, né, você começa a conseguir pegar alguns cartões de créditos que têm recompensas melhores e limite maior. Aí, basicamente, você vai entrar no site de um dos bancos ou instituição financeira, seja lá o que for, que tem aquele cartão que você quer, e você se aplica o cartão, colocando todas as suas informações, colocando o social, colocando o endereço, o telefone, o nome, é claro, data de nascimento, e se você for aprovado na hora, que alguns têm já essa funcionalidade, você já recebe a mensagem, caso contrário, vai receber uma mensagem 1 ou 2 semanas depois, se for aprovado ou reprovado. Uma coisa que eu achei um pouco interessante sobre o cartão de crédito aqui é que geralmente no Brasil você tem o cartão, aí ele pega, fecha bem certinho uma fatura, aí você vai lá, paga aquela fatura e você fica basicamente zerado ali, né? A não sei que você tenha alguma coisa parcelada e tudo mais, mas aqui fica um pouco mais aberto, parece. Ou seja, quando tá para fechar uma fatura, se você ainda gasta alguma coisa depois daquilo, nesse meio tempo, antes do cartão realmente ser reportado para o Bureau, esse valor vai aparecer. Então, em vez de simplesmente fechou a fatura, ela tá 0, ele manda 0 para o Bureau, não, ele vai mandar qualquer valor que você já tenha gasto depois daquilo. Por isso que, para garantir que vai um 0 bem bonito lá para o Bureau, é bom pagar o cartão e até ter certeza que foi reportado ali no dia do fechamento, até um dia depois, meio que não gastar. Claro que para isso geralmente é mais fácil se já tiver mais de um cartão, né? Já no início, quando você acabou de chegar, você mal vai ter aquele cartão pré-pago, depois vai conseguir um outro, daí não vale mais a pena usar o pré-pago, mas se possível garantir que vai aquele 0 é sempre melhor, e para isso é bom depois que pagar, dar uns dias ali sem gastar no cartão, que é mais garantido. Agora um pouquinho sobre financiamento. Vou falar aqui mais um financiamento de carro, porque o financiamento de casa é um pouco diferente. Um vídeo mais para frente eu vou falar aí sobre financiamento de casa. Bom, um carro acaba sendo mais ou menos parecido com o do cartão de crédito.
Só que tem uma diferença. Por exemplo, você vai numa garagem de carro, que aqui elas não são chamadas de garagem, né? Mas enfim, e você diz, eu quero comprar X carro. Aí então você vai lá na mesa daquela pessoa que está atendendo você e aquela pessoa vai rodar o seu crédito, como eles chamam aqui, né? Que é basicamente pegar o seu relatório, como eu falei anteriormente, de vários bancos diferentes. Então assim, vamos supor que o carro que você quer comprar custe $10 mil. Aí ele vai pegar todos os seus dados e vai rodar em vários bancos, várias instituições financeiras diferentes, o seu crédito, e eles vão retornar pouco a pouco se eles aprovam ou não aprovam o financiamento para você e qual será o juro. Então, quando eu comprei o meu carro aqui, o primeiro, na verdade, eu tinha pouquíssimo crédito, então eu fiquei meio que refém a uma agência financeira, que são basicamente instituições financeiras menores, só que eles têm um juro muito alto devido ao alto risco. Então, o primeiro carro que eu peguei aqui, eu paguei um juro altíssimo nele, bem mais alto do que eu queria, era por volta de 25% ao ano, um juro absurdo. Então, quanto antes que eu consegui, que eu já tinha maior crédito, eu me livrei daquele carro. Então, eu basicamente perdi dinheiro com ele, mas pelo menos a gente tinha o carro, né, para ir de um lado para o outro com a família, no mercado e tudo mais. Mas aí agora com esse segundo carro então que eu tenho, eu consegui já 6% ao ano. Então eu consegui uma taxa de juro muito melhor. Isso por quê? Porque aos pouquinhos eu fui construindo o meu crédito. Eu fui pagando sempre as minhas parcelas certinho, tanto de cartão quanto do carro. Tudo que eu podia deixar em dia, eu deixava para garantir que o meu crédito ia continuar crescendo e ia cada vez ficar melhor. Mas voltando ali um pouquinho, quando você está lá com o atendente, estando numa garagem de carro, aí ele vai mostrar para você, o banco X retornou aqui, que ele pode emprestar até tanto, e se você der uma entrada de tanto, baixa um pouquinho mais o juro. Claro, né? Isso é normal. Quanto mais você dá de entrada, mais baixa o juro, porque daí menos risco o banco tem, porque uma parte do carro já vai estar quitada. E é claro que no final das contas, eu escolhi aquele que me deu a menor taxa possível, né? E agora eu estou pagando, na verdade, uma parcela um pouquinho maior só do que eu pagava antes para ter um carro melhor do que eu já tinha, justamente porque a taxa de juro é menor. Porque como vocês sabem, né, juro aumenta muito o valor das parcelas de um financiamento. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!